Vai rolar. Será que vai dar? Vamos ver, vamos ver. Aqui um aparato tecnológico, né? Começando mais uma live super tecnológica hoje. Para quem está assistindo aí pelo YouTube, pelo Facebook, vai ter alguns truques aí para a gente poder transmitir em mais de uma plataforma, porque hoje temos um convidado muito especial para falar sobre um tema extremamente importante e muito pouco conhecido. Eu vou trazer aqui para conversar com a gente o Igor Finger, que é um psicólogo, referência nacional em terapia dialética comportamental, e nós vamos discutir, nós vamos conversar sobre as habilidades necessárias para você fazer quem você ama parar de beber. Vamos ver se eu consigo ele aqui para a gente começar essa live. Só deixa eu arrumar aqui. Você que está me vendo pelo Facebook e YouTube, segura um pouco aí. Boa noite, Igor. Oi, Vitor, boa noite. Como é que estão as coisas? Prazer ter você aqui, cara. Feliz que você Tudo aceitou fazer bem. essa live. Eu só vou te pedir um segundinho, tá, Igor? Se você pudesse apresentar, só o suficiente para eu conseguir organizar aqui, porque eu estou transmitindo também no Facebook e no YouTube, tá? Opa, Se puder te apresentar, só para dar o tempo de eu organizar tecnicamente aqui, para a gente claro, começar. com certeza. Com certeza. Agora que eu vi a coisa horrível, né? Meu cabelo não está um cabelo apresentável, né? Já começamos apresentando mal. Mas enfim, eu sou o Igor Finger, eu sou psicólogo da Vincular Psicologia, que é uma empresa, eu e os meus colegas da equipe somos focados, dedicados em atender pessoas com intenso sofrimento emocional e que muitas vezes esse intenso sofrimento emocional é transmitido, assim, é apresentado como algumas condutas que tragam prejuízo para essa pessoa, como condutas autolesivas, condutas suicidas, mas também pode, é comum que aconteça uso e abuso ou dependência química de substâncias, incluindo, por exemplo, o álcool, né? Então, na nossa clínica também trabalhamos bastante com pessoas que sofrem intensamente e tentam usar o álcool para lidar com esse sofrimento, mas acaba gerando muito mais sofrimento, né? Nós somos uma clínica de Porto Alegre, mas acabamos, felizmente, acolhendo e trabalhando com pessoas Brasil afora, não só clientes com intenso sofrimento, mas também profissionais que querem trabalhar com isso, né? E é uma alegria enorme poder estar aqui com você, já é a segunda live que nós estamos fazendo juntos. A primeira foi uma alegria, torço para que essa segunda seja também muito rico, muito valioso para todas as pessoas que possam estar nos assistindo aqui. Na preparação aí dessa semana, que vai começar semana que vem aí, na sua semana, né? Semana ACA, né? Isso, Semana Amor contra o Alcoolismo. E olha só, estamos aqui, ó. Não sei se vai dar para ver aí. Estamos Deixa eu ver. aparecendo Tá. aqui Opa, peraí. Estamos Quase. aparecendo Agora lá também sim. Ó, no Facebook e no YouTube. Só que eu transmito nas três coisa boa. plataformas. Tem muita gente que me acompanha lá pelo Facebook. A gente já está com várias pessoas também no Facebook e no YouTube. E também é uma forma da Uhum. gente conseguir alcançar mais pessoas para ter acesso a esse conhecimento. Mas beleza, agora está tudo certo, tudo programado, tudo tranquilo. Podemos conversar Com aqui. Obrigado certeza. pela tua introdução. Muito legal que você falou aí sobre o intenso sofrimento que muitas vezes pode ser manifesto pelo consumo de álcool, né? Às vezes as Uhum. pessoas não se dão conta, porque às vezes um familiar, ele bebe demais, ele tem comportamentos muito autodestrutivos e muitas vezes a família percebe uma insensibilidade ou nota isso ou interpreta isso como uma falta de sensibilidade tanto ao próprio sofrimento e, portanto, talvez interpreta como ausência de sofrimento, ou até mesmo como uma falta de sensibilidade ao sofrimento dos familiares. E eu acho bem interessante a gente poder observar isso de um ponto de vista um pouco mais até sob perspectiva, né? Que é claro que no olho do furacão, às vezes, a intensidade emocional do convívio com uma pessoa que bebe demais e que não quer parar de beber, realmente é muito desafiador, muitas vezes, para a família, sem ter muito conhecimento, sem entender muito sobre esse assunto, sem entender muitas vezes até sobre si mesmo. E acaba sendo envolvido, Igor, e aí já vamos começando para o nosso tema, acaba sendo envolvido por um ciclo, ou como que interações que vão se retroalimentando, que causam mais sofrimento, tanto para o familiar quanto para o alcoolista. Né? Então, interações que acabam se alimentando. E aí eu fiquei muito contente porque você aceitou esse convite de fazer essa live, inclusive por várias razões, mas inclusive porque existe um elemento, um atalho, vamos dizer assim,
que a maior parte das pessoas, vamos dizer assim, talvez eu exagere, talvez não, mas eu arriscaria dizer que 99% das pessoas nunca ouviu falar sobre a possibilidade de, entre as várias formas de ajuda que uma pessoa pode ter para esse tipo de situação, familiar nessa situação, um treinamento de habilidades. E me conta um pouco sobre o que é um treinamento de habilidades, Igor. Que negócio é esse? Ótimo. Para poder explicar sobre isso, Vitor, me permite que eu faça uma pequena explicação antes sobre exatamente isso que nós estamos falando do comportamento, da conduta em si que o oculista pode ter, e daí entrar aí no que é o treinamento de habilidades. Pode ser? Claro, fique à vontade. É bem rápido. Na verdade, a gente tende a olhar o comportamento que a pessoa faz, por exemplo, da pessoa que você ama que tem uso de álcool, e olha apenas o uso de álcool, como se fosse essa caneta aqui, né? Eu vou olhar essa caneta, e essa caneta é uma caneta que eu não gostaria de ter essa caneta comigo, eu não gostaria que a pessoa fizesse essa caneta, digamos assim, ou seja, eu não gostaria que ela tivesse essa conduta de álcool. E tenta, de toda forma, mudar essa caneta, tentando mudar ela. Só que está um grande equívoco. Eu gosto muito de dizer que para mudar um comportamento, você precisa mudar o comportamento, exato, mas nós temos que notar que esse comportamento tem uma função. Por exemplo, a pessoa que bebe álcool, ela não bebe por beber, ela bebe porque o beber álcool tem uma função. Eu gosto de falar, a função é tipo aqueles carimbos, aqueles carros, né, que tem a serviço da prefeitura de alguma cidade, né? Então, o álcool está ali a serviço de algo. E para nós termos essa função, nós temos que ver que um comportamento ele acontece dentro de um contexto, como se fosse um cenário, um campo. Então, o álcool, a bebida, acontece num campo de futebol, por exemplo. E para você poder mudar o jogo, você precisa entender o cenário como um todo. E aí que entra a ideia de ter de habilidades. Você pode não ser, você familiar pode não ser o causador, o desencadeador da conduta que é o beber álcool, mas você pode influenciar nas pecinhas desse contexto em que o comportamento acontece. Aquilo acontece antes, depois, e quem sabe até mudar a função do comportamento. E aí entra em treinar habilidades. E o que é habilidades? Habilidade é o saber fazer algo. Infelizmente, a gente não nasce sabendo tudo. Eu adoraria, eu me recordo muito aquele filme Matrix, lá de 2000, lá vai Quebrados, que a pessoa estava lá e tinha que aprender a pilotar um helicóptero, e de repente tinha lá um chip que era uma programação que chegava lá, eu preciso aprender a pilotar um helicóptero. Não, tá, agora eu sei pilotar um helicóptero. A habilidade que a gente nasce, a gente não nasce sabendo isso, a gente tem que realmente colocar em prática. E se porventura o familiar que... Sim. Eu tô achando que é possível que algumas pessoas ficaram um pouco de fora. Tá. Vamos trazer voltar, de volta. que talvez, às vezes a gente cai numa armadilha, que é a armadilha do conhecimento, né? A maldição do conhecimento. E eu tenho me dado conta, assim, porque as pessoas que têm me acompanhado, muitas vezes a gente acaba falando algumas coisas e algumas pessoas se sentem de fora. Talvez isso não aconteceu, mas só para me certificar de que a gente possa ter incluído todos que estão aqui buscando entender melhor isso. Para mim é um pouco mais, talvez é um pouco mais fácil entender, para algumas pessoas é um pouco mais fácil entender, mas você contextualizou, a plausibilidade para ter treinar habilidades foi, né? Pelo que eu estou resumindo, me corrija se eu estiver errado, só para a gente, só estou retomando. Tá na linha. Foi que os comportamentos têm uma função. Comportamentos têm uma função e eles não ocorrem no meio do nada. Eles não ocorrem assim isoladamente. E às vezes para mudar esse comportamento do outro, esse comportamento que ocorre num contexto, precisa entender essa função. Aí, a Sueli que chegou agora, seja bem-vinda, boa noite, Sueli e a Rita, obrigado com vocês. Aperta um coraçãozinho aqui, envia, ó, tem um aviãozinho aqui embaixo, envia para as primeiras 5 pessoas da tua lista aí, para a gente ver se a gente chega em 90 pessoas hoje à noite. Aperta no coraçãozinho e manda no aviãozinho assim, para ver se a gente chega em 90 pessoas hoje à noite. Quem sabe a gente consegue chegar em 90. E aí você disse que esse contexto e essa função desse comportamento é muito importante compreender que esse comportamento tem uma função. O que você quer dizer com isso? Função. Boa. A melhor forma de dizer é que
muito provavelmente a pessoa não bebe álcool simplesmente por beber. Ela pode beber para que ela consiga sentir satisfeita com o álcool, por exemplo. E aí é uma função, a satisfação. Pode ser que ela beba para aliviar uma angústia que ela tenha. Ele tem uma função que é aliviar a angústia. A função é por que diabos a pessoa está bebendo? Aquele beber tem algum motivo, uma justificativa. Essa é a ideia da função. Muito pouco provável seja para ferir a familiar ou familiar, para prejudicar a relação de uma forma geral, ou seja, tem a intenção de prejudicar a relação com esse meu familiar, então eu vou beber algo. Pode acontecer, mas é muito pouco provável, não é? É mais provável que tenha a ver com questões que a pessoa está em sentido que não está sabendo usar condutas melhores do que o álcool porque não sabe fazer diferente. E ele precisa aprender a fazer diferente para mudar a função, né, do comportamento, para que ele tenha outro sentido. Total, total. Então quer dizer, deixa eu ver se eu entendi bem, que cada pessoa vai usar esse comportamento de beber como se fosse, vamos dizer assim, uma pessoa que, olha, eu não gosto que meu familiar use uma caneta azul. Para ser didático apenas, né? Incomparável usar uma caneta azul com beber. Eu gostaria que ele passasse a usar uma caneta preta. Mas o caminho mais rápido para que eu possa fazer com que ele, de alguma forma, passe a usar uma caneta preta ao invés de uma caneta azul, seja entender um pouco melhor como é que está funcionando essa decisão, ou essa, de alguma forma, pode ser decisão consciente ou não, pode ser uma coisa meio, o melhor que se pode fazer, usar a caneta azul, mas que compreender o entorno, ou pelo menos a função dessa caneta azul, é um atalho para quem gosta, para quem tem interesse que essa caneta passe a ser preta. Exatamente. Rose, obrigado. Exatamente. Mas, por favor, Rose, eu quero pedir para vocês aqui que estão assistindo, eu quero criar um pacto com vocês, tá? Todo mundo está assistindo pelo Facebook, também pelo YouTube. Eu quero fazer um pacto com vocês. Quando nós citarmos alguma palavra difícil, você manda um foguinho aqui no chat. E se a gente estiver falando coisas que estão ajudando, que estão sendo interessantes, vocês, por favor, mandem para a gente uma lâmpada. Quando instalar um insight, manda uma lâmpada. Quando a gente estiver ficando muito espinhoso, manda um foguinho aí para a gente saber. Boa ideia, boa ideia. Beleza. Daí entra a ideia que tu falou das habilidades, né? Uma vez que eu sei a função do comportamento, ou seja, eu sei por que ele pode fazer, daí entra meu papel como familiar. Quem está bebendo é ele ou ela, mas eu sou um familiar que eu posso, pelo menos, auxiliar nesse cenário em que esse comportamento acontece, ou prejudicar nesse cenário, aumentar a chance da pessoa continuar bebendo, ou mudar o contexto que propicia a pessoa a mudar esse comportamento de beber para um outro comportamento que seja não beber ou beber outra bebida que não alcoólica. Se a gente já soubesse o que fazer, a gente estaria fazendo. Não é? Por isso que a gente precisa aprender novas formas de fazer. E aí é que entra habilidades, ou treinar habilidades, novas formas de lidar ou conviver com o meu familiar. Treinar habilidades, mas vocês estão ficando loucos, vocês dois aí. Que tipo de habilidades vocês estão falando? Talvez para quem está chegando fique um pouco... É que existem algumas habilidades do convívio social, do convívio psicológico, até mesmo habilidades para lidar consigo próprio, mas você poderia ilustrar, por exemplo, que tipo de habilidades você está falando? Só para ilustrar isso. O que vão ser habilidades? Tá. Desculpa, Vitor, deu uma parada na internet aqui, só quero ver se peguei a pergunta bem. Que habilidades, que tipo de habilidades eu estou falando, é isso? Isso. Você está querendo falar de remédio escondido? Você está querendo falar de, sei lá, de manipular a pessoa de uma forma... Adorei! Não, eu estou falando diretamente com o familiar. Você que está assistindo aqui, que é um familiar de alguém que bebe. Você deve estar sofrendo de alguma forma pelo fato de ver esse familiar bebendo, e quando você sente uma emoção, talvez você não saiba exatamente o que fazer com ela. E ao invés de tentar aumentar a chance dele parar de beber, você joga mais responsabilidade, mais culpa, tentando resolver a sua própria emoção. E eu não estou falando que o problema seja você, não é você, familiar. O ponto também não é, o problema provavelmente não é a pessoa que bebe, né? Não podemos ver ele como um problema, mas o comportamento em si como um problema, não a pessoa como um problema. Né? Aqui a gente fala o seguinte, que nós somos parte da solução. Hashtag parte da solução.
E boa parte, que bom, que era bem isso que ia trazer, Victor. Como nós temos uma parte da solução, nós temos que lembrar que nós também temos emoções. Então, ver uma pessoa bebendo vai nos frustrar, vai nos desanimar, vai fazer a gente ter ideias que talvez eu tenha que realmente abandonar essa pessoa, deixar de me relacionar com ela, e era isso. E muitas vezes o que a gente pode ter, o primeiro ponto é aprender habilidades para regular a minha própria emoção. Como eu vou reagir ao ver fulano ou fulana bebendo álcool? Como eu vou reagir ao notar que talvez ele não esteja totalmente comprometido como eu gostaria que ele estivesse? Então envolve aprender a lidar com a minha própria emoção. Uma outra habilidade poderia ser, talvez, é bem provável, eu sei que você trabalha muito com isso aqui, Victor, no seu canal, talvez seja um ponto da pessoa simplesmente não saber como pedir assertivamente o seu familiar para parar de beber naquele momento ou parar de beber de uma forma maciça, né? Assumir a abstinência, enfim. Interessante. E aí nós temos que saber aprender a como pedir assertivamente, como pedir de uma forma que aumente a probabilidade do familiar parar de beber. E isso requer uma habilidade, a gente não nasce sabendo sobre isso. Então habilidades são comportamentos que a gente tem que fazer. Exatamente duas. Para regular a minha emoção, ou para ser efetivo na minha comunicação com a pessoa que bebe. Uma outra habilidade que nós podemos aprender, que é muito importante, é como fazer você, familiar, passar da tempestade temporal de crises que você mesmo possa ter ao ter contato com um familiar seu sobre efeito de do álcool que está bebendo. Né? Como lidar com as suas próprias emoções, ou seja, sobreviver a crises que você mesmo pode ter. Vamos pegar um exemplo concreto? O familiar chega, o alcoolista chega em casa, seja o filho, o esposo, ou filha ou esposa, tá? O alcoolismo não escolhe gênero. Mas é o seguinte, chega em casa embriagado. Portanto, não está em condições ideais de temperatura e pressão para resolver nada que seja relevante. Né? A embriaguez não é um estado que melhora a nossa capacidade, ela piora nosso desempenho e capacidade de gerenciar as emoções, de conviver, inclusive. E aí esse familiar embriagado chega e diz coisas muito desagradáveis para esse familiar. E muitas vezes o familiar olha para aquilo e pensa, poxa, mas isso é uma grande injustiça, eu não poderia estar dizendo algo dessa natureza para mim, chega e começa a dizer ofensas. Então quer dizer que daí vão acontecer duas coisas. O familiar vai ter um sentimento, tá, entre duas, usando esse exemplo, o familiar talvez vai se sentir muito frustrado com aquilo. Talvez sinta raiva, talvez sinta medo, talvez sinta vergonha, talvez tenha uma série de sentimentos. E que uma das habilidades que é possível treinar é gerenciar essas emoções para que essas emoções não levem a um impulso de ação ou a algum comportamento impulsivo que vá atrapalhar. Por exemplo, a pior forma de você lidar com uma situação assim é você bater de frente e xingar de volta. Porque, por mais que você faça isso, talvez alivie um pouco a ansiedade, mas você não se aproxima de uma vida mais valiosa para si. Então, uma das habilidades é regular a emoção e, pelo menos, outra é a forma com a qual vai falar. Né? A habilidade de comunicação, assim, o jeito que vai falar, talvez as palavras que vai usar, talvez até o tom de voz. Isso tudo, pelo que você está dizendo, e eu entendo, só para trazer para o pessoal, são habilidades que a pessoa não precisa nascer com elas. Elas não vão nascer com elas. Habilidades é tudo aquilo que nós temos que aprender. Deveria ser ensinado na escola, mas infelizmente não é. São coisas que nós temos que aprender. Esse terceiro ponto, eu gosto muito de falar disso, que tem a ver com crises. Vamos pegar essa situação. A pessoa chegou e daí te xingou e tal sobre o efeito do álcool. Primeiro ponto é você precisa aprender habilidades para manter o seu autorrespeito. O seu autorrespeito. É aquela ideia de máscara de oxigênio que cai sobre a cabeça quando vai um avião, né? Você precisa provar primeiro oxigênio em você para depois colocar oxigênio em outras pessoas. Então existe uma habilidade que é manter o meu autorrespeito. Muitas vezes existem casos familiares que levam, entre aspas, pauladas, ofensas, violência física, verbal, psicológica, emocional sobre uma pessoa que está com efeito de álcool, e é importante manter o autorrespeito. Isso é uma das habilidades ensinadas. E essa outra habilidade que está trazendo, ou seja, que é saber regular a minha emoção, também saber como pedir assertivamente, mas eu costumo dizer assim, imagina quando tem um curto-circuito, ok? Todos nós temos eu, Victor, tenho, você também tem, Victor, todas as pessoas que estamos assistindo têm um limiar em que suporta pauladas da vida, ou de uma situação específica. Chega um ponto que daí extrapola, ou seja, ao extrapolar eu perco o meu controle emocional, você perde o seu controle emocional, todos nós temos esse limiar, alguns mais baixos, outros mais elevados.
O problema é que existem situações em que o seu familiar pode chegar em casa e fazer você romper esse limiar, ou seja, você está em uma crise emocional, ou seja, você está em curto-circuito. Você, familiar, não consegue mais pensar direito, raciocinar direito, saber o que fazer. Então você precisa saber habilidades para diminuir essa intensidade emocional, para voltar a ser habilidoso ao lidar com essa situação. E usar todas as ferramentas e aprendizagens que eu sei que você dá no seu canal aqui sobre como lidar nessa situação. Ou Então, seja, como se fosse então você desligar o disjuntor. quer dizer que eu tenho um limiar para lidar com uma crise, vamos dizer assim, emocional, atual, e que é possível eu desenvolver habilidades para que eu não permita que esse limiar se extrapole? É mais ou menos isso? Não, habilidades para saber quando extrapolou. Você não tem, por exemplo, o controle de um curto-circuito. Ele pode acontecer, mas você tem controle de lá desligar o disjuntor. Esse desligar o disjuntor, quando está tendo um curto-circuito, quase queimando seus equipamentos em casa, você não tem controle. A energia elétrica vem de fora da sua casa, você não tem controle sobre isso, mas você pode chegar lá e pá, desligar o disjuntor. A nossa vida emocional, nossas emoções, nossos pensamentos é mais ou menos a mesma coisa. Você não tem controle sobre aquilo que a sua família vai te dizer e que vai te tirar do sério. Mas uma vez que te tirar do disjuntor seu, né? Da sua vida, digamos assim, né? Você poderia dar um exemplo de uma habilidade dessas? Só para ilustrar. Desculpa, eu Poderia dar um exemplo de uma dessas habilidades? Estamos falando de treino de habilidades do familiar. É o seguinte. Né? E você poderia dar um exemplo de uma dessas habilidades? Eu tenho uma que eu falei aqui para uma live passada que se chama meio sorriso e mãos dispostas. Talvez não seja tão interessante para esse momento. O que você acha dessa? Para alguns momentos difíceis? Desculpa, Vitor, a pergunta... Um exemplo de habilidade para momentos assim Agora entendi. Uma das formas para poder lidar com habilidades, né, quando você está nessa crise, nesse rompante, é poder mudar a fisiologia do seu corpo. Se você está com uma ativação muito grande, você precisa diminuir rapidamente essa ativação emocional. Se for pela cabeça, no seu corpo, no seu sangue, você precisa diminuir. Uma boa forma de diminuir a fisiologia do corpo é mudando a temperatura do seu corpo, com alguma água fria no rosto, no corpo, nas mãos, ou fazendo alguma atividade física, um exercício intenso. Então, muitas vezes acontece que, para não exacerbar uma discussão que possa ter até violência, não ter tanto fundamento, para ajudar a pessoa a mudar o seu comportamento com álcool, vale você sair um pouco, ir para um outro ambiente e usar alguma habilidade que possa mudar a temperatura do seu corpo ou uma habilidade que possa fazer você se tornar mais ativa. E aqui tem coisa interessante, existe, isso que a gente falando para você e para as pessoas que estão assistindo, existe um grupo, né, que treina isso, né, existe quase como se fosse uma aula de inglês, só que ao invés de ser inglês, é uma aula em que se ensina essas habilidades. Aqui foi só uma pinceladinha de 2 habilidades, mas vai fazer muito mais contexto quando nós falávamos sobre esse desligado disjuntor em um grupo como esse, né? Claro, verdade. Porque assim, às vezes a pessoa... eu acho que é interessante a gente dar alguns exemplos, só para contextualizar, porque as pessoas olham para isso às vezes e pensam, peraí, que loucura é essa? Que negócio de habilidades é esse? Mas então, às vezes, coisas simples, claro, aqui a gente não está num contexto de ensinar essas habilidades, mas a gente pode falar sobre essa oportunidade, sobre esse atalho que existe para qualquer um que esteja vivendo uma situação emocionalmente difícil, por conta do alcoolismo de alguém que ama, poder se dar conta de que, olha, existem habilidades que podem ser treinadas, não só, a gente falou sobre comunicação para manter o autorrespeito, a gente falou sobre regulação emocional, e eu acho ainda, Igor, que é o seguinte, algumas pessoas estão pensando assim, claro, isso é óbvio, isso eu ouvi a minha vida toda, que quando eu vivo com alguém que bebe demais, absolutamente a única coisa que eu posso fazer é tentar me gerenciar melhor as minhas emoções enquanto eu vejo tudo indo por ralo abaixo. Enquanto eu tento simplesmente me desconectar dessa situação, enquanto eu fico observando o meu familiar a cada dia piorando, a cada dia ficando mais adoecido, eu tenho que ficar tolerando. Isso é o que as pessoas mais escutam. Que olha, você tem 2 caminhos. Ou você tolera mais a droga de tudo que está acontecendo e todo esse sofrimento real que você e a sua família estão passando, ou você, de alguma forma, se livra dessa pessoa problema, vamos dizer assim, né?
E eu acho que até então, alguém que está chegando agora, que caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, não, parece que não é isso né, não é isso que, pelo menos não é isso que eu prego aqui, e não é isso que vocês acreditam também lá na, Não, não. na Existe um caminho vincular. alternativo, uma terceira via. E essa terceira via envolve você está ali no jogo, você está no cenário, você é parte da solução. E sendo a parte da solução, se ele já não estivesse mais bebendo álcool, ele ou ela não estivesse mais bebendo álcool, você já soube a solução, você conseguiu. Agora, se você não está conseguindo, é que está faltando alguma habilidade, saber fazer algo diferente. E não é uma responsabilidade sua, não é uma culpa sua não ter essas habilidades. Eu não sabia dessas habilidades antes de ter feito grupo, de ter aprendido sobre elas. Imagino que você também não, Vitor, a gente não nasce sabendo dessas habilidades. Mas esse é o terceiro caminho, que é preparar-se, aprender novas formas de lidar, conviver e ajudar a modificar a conduta, o comportamento da pessoa que bebe, estando nessa relação. E, provavelmente, afastando essa relação, não necessariamente isso vai fazer a pessoa parar de beber. Agora, se essa pessoa que está bebendo é importante para você, filho, filha, sobrinho, esposo, esposa, enfim, e essa relação sendo importante, você quer manter e ajudar essa pessoa a sair dessa, você pode aprender habilidades que possam ajudar essa pessoa a sair dessa. E esse é um dos motivos, esse é um terceiro caminho, que não envolve nem abandonar e nem tolerar, é um caminho do meio. Então não é uma obrigação, é uma oportunidade que a pessoa Uhum. pode ter de É aprender um essa convite, é uma habilidade. escolha. Eu me lembro, Uhum. tá, que quando eu trabalhava em Porto Alegre, no consultório lá, com bastante frequência eu encaminhava pacientes para fazer treinamentos de habilidades com vocês lá na Vincular, e isso era muito Uhum. fantástico, assim, né? Isso era muito Era especial, muito porque bom isso. assim, ter essa oportunidade de poder acessar um treinamento de habilidades, a mim é uma coisa muito especial, porque nessa época que eu estou descrevendo, eu atendia já meus pacientes em terapia, eu atendia em atendimentos psiquiátricos, mas mesmo assim, ainda assim, eu acho que o conjunto maravilhoso, o ciclo do virtuoso, vamos dizer assim, é quando pessoas que estão em intenso sofrimento possam, além de ter, vamos dizer assim, um atendimento tradicional, psicoterapêutico, individual, que é o que a maioria conhece, alguns não conhecem nem isso, mas é o que a maioria conhece, mas que também existe uma possibilidade de aprender habilidades como se fosse um curso de inglês, não é mesmo? Uhum. Habilidades para desenvolver competências emocionais, para poder regular Uhum. melhor as emoções, para poder também, de alguma forma, me corrija se eu estiver errado, Igor, mas Uhum. despertar o melhor lado de quem você ama. Uhum. Uhum. Tem essa função, sim. Ah, existe um aspecto interessante. Eu vi um comentário aqui da Tânia Sepaiva, se não me engano. Essas habilidades servem para lidar com. Opa, apagou aqui. Com tudo em nossa vida. E é bem isso, Tânia. Essas habilidades não são somente para lidar com uma pessoa que bebe, um familiar nosso que bebe. É para a nossa vida como um todo, são habilidades para a vida. Envolve saber como regular as emoções, envolve saber como ser efetivo na comunicação com pessoas próximas a nós, que são importantes para nós. Envolve saber como desligar o disjuntor quando eu estou com uma crise emocional, quando eu estou já em curto-circuito emocional. E também envolve estar aqui no momento presente, naquilo que realmente está acontecendo agora. E essas habilidades é para toda a vida, não é simplesmente para o alcoolista, é para você, é para suas habilidades, para a sua vida. A gente. Ela é suspeita a falar porque ela está fazendo um treinamento de habilidades. Que bom, é Eu ótimo, acho que bom sempre saber. me dizem assim, olha, como essas habilidades, porque eu faço o seguinte, muita gente acaba não percebendo isso, mas o curso ACA é um treinamento de habilidades, que Uhum, treina habilidades emocionais e que também treina o familiar com intenção, com um objetivo, não apenas de tolerar o problema, com o objetivo de realmente ser parte da solução. Com o objetivo, uhum, e daí a pessoa muitas vezes chega no treinamento de habilidades ACA e percebe o seguinte, falou, Vitor, mas olha só, eu achei que aqui eu ia ficar simplesmente falando sobre o meu familiar, mas agora eu tenho visto que essas ferramentas, essas habilidades que eu tenho aprendido, estão melhorando a minha vida, estão melhorando a minha uhum. forma de me sentir melhor comigo, estão melhorando a minha forma de me relacionar, não só com o Exato. alcoolista e com outras pessoas. E eu estou vendo pela primeira vez na vida do meu familiar, e depois de, sei lá, às vezes 20, Igor, às vezes 30 anos, até agora, semana passada, teve uma aluna minha que disse assim, que depois de 36 anos, pela primeira vez na vida, o esposo parou de beber. Né? Tá batendo recorde, nunca tinha ficado uma semana. Já está há 40 e tantos dias, né? Eu me perdi, tinha 44 essa Tá. semana.
E assim, porque não são habilidades que talvez para nós, né, a gente não nasceu sabendo, mas nós tivemos uma Uhum. oportunidade de ter acesso a um conhecimento que realmente é muito raro, né? E a maior parte das Uhum. pessoas acaba não tendo nem conhecimento que isso é uma possibilidade. Por mais que eu sei que Uhum. vocês da Vincular fazem parte da solução, ensinando essas habilidades para o Brasil todo, de outras formas, né? Outros tipos de treinamento de Uhum. habilidades baseados em terapia Uhum. dialética, né? Não só existem vários tipos diferentes de treinamento de habilidades, né? E vocês divulgam e vocês treinam também terapeutas do Brasil todo, até onde eu sei, não é mesmo? Sim, nós temos duas vertentes, atender o cliente que mais precisa, uma das pontas, e uma outra ponta, uma ideia de propagação, de divulgação, de poder alcançar muito mais pessoas. Nós somos uma empresa pequena de Porto Alegre, nós temos um número limitado de pessoas que nós podemos atender. O outro caminho que a gente vê é sim, formando outros profissionais que possam treinar essas habilidades. Habilidades que não foram criadas por nós, não são habilidades da vinculada, dessa terapia, chamada terapia comportamental dialética, que essas duas vertentes da vinculada tem sentido. Todo cliente que realmente precisa, mais precisa, e outra ponta é capacitado de uma forma geral. Eu quero amplificar isso que você está falando, um aspecto muito importante, Vitor. Talvez as pessoas que procurem o seu canal, procurem os seus conhecimentos, os tipos de valor que você transmite para as pessoas, elas olham primeiro pensando no familiar que está usando álcool. Mas eu não tenho dúvidas que as habilidades que você ensina para elas e essa habilidade que eu estou falando aqui, muitas vezes elas corroboram, elas correlacionam. Essas habilidades elas têm a ver com a vida desse familiar, de você. Você não vai aprender para ensinar para o seu familiar que usa álcool. Você vai aprender para você colocar na sua própria vida. E isso melhorar a sua qualidade de vida. E isso aqui, mudando esse cenário seu, tende a influenciar no cenário do seu familiar. Total. Então quer dizer assim que para fazer quem ama parar de beber, para quem está ouvindo, só para a gente arredondar a ideia, é o seguinte: a ferramenta que você vai usar e a ferramenta que é muito eficaz é você. E não adianta você querer usar uma faca amolada. Você precisa afiar a faca se você quiser que ela seja mais eficaz para resolver esse objetivo. A Joana não entendeu. A gente deixou, ofuscou. Obrigado, Joana, por avisar. Aonde que a gente ficou um pouco... Talvez a gente cruzou a linha. Agradeço por ter dito. Aonde será que a gente cruzou a Algumas linha? pessoas, eu vi que falaram do áudio, está dando eco. Eu sinto muito, o eco começou em um momento que uma cliente minha me ligou aqui e daí, ao me ligar, deu problema no áudio. Eu vou tentar falar mais devagar para que pelo menos o eco não atrapalhe tanto Então, e daí consigamos também. perguntaram assim, ó, mas essas habilidades são para o alcoolista? E por que eu digo que não são aqui, pelo menos, sabe? Porque a imensa maioria dos alcoolistas, eu não sou nada contra tratamentos para alcoolistas, sou a favor, inclusive. Eu ministrei muitos tratamentos para alcoolistas, eu acredito que os alcoolistas também se beneficiam, também é importante que possam fazer, mas a maioria dos alcoolistas, porque a gente está abrangindo aqui o país, né, Igor? Não é só um pequeno conjunto de pessoas. Então a gente tem que levar em consideração estatísticas da população geral. Né? As pessoas que acabam procurando, o alcoolista que procura o tratamento, ele é, infelizmente, ainda a minoria. Por parte da doença, por várias razões. E é por isso que acaba sendo tão eficaz, muitas vezes, o familiar, porque as habilidades elas não são treinadas, e isso é uma coisa interessante. Eu que até é uma curiosidade que eu tenho, talvez nós nunca conversamos sobre isso. Porque quando trabalhar muito com dependência química, e eu ensino um pouco essas duas habilidades para o familiar. A entrevista motivacional, que serve para a pessoa criar interesse e compromisso em aprender as habilidades. E aí sim as habilidades propriamente ditas. Por exemplo, não faz sentido, e eu faço o mesmo aqui, não faz sentido algum eu, por exemplo, jogar o meu curso ACA no YouTube, até porque grandes partes deles estão lá no YouTube e as pessoas não aproveitam. Porque uma das coisas que faz uma pessoa aproveitar as habilidades, e eu entendo como fundamental, é o comprometimento da pessoa que está desenvolvendo essas habilidades. Como é que você enxerga isso? Uhum, uhum. Existe, interessante que nesse sentido a inteligência multiprofissional corrobora bastante, com certeza, né? A ideia, mais na ideia da transposição dos processos de mudança, né? Desde o pré-contemplativo, contemplativo, não sei se são esses nomes, termos que você Foi a live utiliza. de ontem.
Ah, é? Você usa contemplação ou ponderação? Porque daí varia de tradução, né? Pré-contemplativo ou contemplativo? Pré-ponderação ou ponderação? Qual dos dois você usa normalmente? Eu gosto mais de pré-contemplação. Contemplação, perfeito. Então, o aspecto principal é que é interessante nós sabermos em que estágio a pessoa está para se comprometer com mudança, sim. Mas o que nós vemos, do ponto de vista ali no campo mesmo, de treinamento de habilidades, é que mesmo a pessoa não estando comprometida integralmente a colocar as habilidades em prática, o ambiente de treino de habilidades por si só pode ser um gatilho, um estímulo para a pessoa desencadeie comportamentos que levem ela a se comprometer com isso. É muito comum nós temos nas primeiras semanas, primeiros meses até de treinamento de habilidades, pessoas que entendem que as habilidades não vão adiantar para nada na vida dela, para nada com o familiar dela, para nada, é só, sei lá, um investimento de dinheiro desnecessário, até que de repente dá um clique. Então, opa, agora eu entendi a função dessa habilidade, e todas as habilidades que antes não serviam para nada começam a fazer sentido. Então, interessante essa ideia de função, mas não no sentido excludente. Uma pessoa precisa estar comprometida para fazer as habilidades? Em parte, sim. Ela precisa estar em parte comprometida, no sentido de que entender que tem habilidades vai querer que ela vá aos encontros. E Total. ela precisa fazer as tarefas. Mas ela não precisa acreditar que vai mudar a vida dela com essas habilidades. Não, Deixa ela ocupar. total. Isso acontece bastante, assim, quando eu vejo das pessoas que me acompanham, por exemplo, tem uma comunidade no curso ACA, né, com as alunas, e às vezes alguém está mais para baixo. Aí alguém chega e fala, olha, eu comecei, alguém está desanimado, alguém está meio desesperançoso, e aí começa alguém, algum colega, mostra, olha, eu fiz tal coisa, aquilo lá foi bacana, e por estar imerso no ambiente com pessoas com uma mentalidade, com um objetivo em comum, às vezes é como se fosse um barco com dois motores, né? Você ter alguém que conviver com alguém que está junto contigo numa jornada, é como se fosse um barco com dois motores, né? Quando um barco começa a falhar, o outro acelera mais, o outro funciona e leva mais adiante, né? Vai motivando e o barco vai andando junto, né? Perfeito. Concordo total, acho fantástica essa visão. Muito boa. Ó, a lampadinha aí, começou a sumir. O tema de Coisa hoje boa. é treinamento de habilidades para familiares de alcoolistas, quando quem você ama bebe demais e não quer parar de beber. E aí, o que você faz? A gente está falando sobre treinar habilidades emocionais, habilidades de relacionamento. O familiar, você que quer que quem você ama pare de beber, existe uma oportunidade de você poder aprender habilidades. Né? Então, estamos falando sobre algumas delas e debatendo, conversando aqui. E reitero, Victor, só comentando que não é habilidades para que o familiar tenha que ensinar para a pessoa que bebe, é habilidades para ela mesmo. Se você convive com uma pessoa, se você convive com alguém que bebe álcool de uma forma que é prejudicial à vida, à relação, você está sofrendo efeito disso, você está sofrendo com isso. E justamente se você está sofrendo, você precisa de habilidades para poder passar por isso. Não é apenas a pessoa. E não é para tolerar, a gente falava um pouquinho sobre antes isso, né? Não é para que a pessoa tolere, a vida vai ser assim, esse mulher para beber até não poder mais, não, não. Mas vejam realmente muito mais como aquelas máscaras de oxigênio que caem sobre a cabeça em um voo. Né? Você aprender habilidade, você familiar aprender habilidades, é como se você colocasse aquela máscara de oxigênio. Você ainda está no avião, está em turbulência, está com despresurização, mas você está com oxigênio. Você pode, a partir daí, tentar resolver, lidar melhor com a situação. Então, nesse ponto, as habilidades que você possa aprender podem ser muito efetivas para que você consiga mudar o contexto em que o familiar que você está morando. Mas não exclui, você aprender habilidades excluindo que o familiar, né? A pessoa que beba também precisa aprender habilidades. Ambos é importante ter habilidades. E tem uma pergunta de que agora me recordo de quem, peço desculpas, porque foi no momento que você estava falando, Vitor, eu não lembro exatamente quem foi, peço desculpas para quem falou. Mas algo sobre se as mesmas habilidades ensinadas para os familiares são habilidades ensinadas para a pessoa que bebe. Pelo menos do ponto de vista da terapia comportamental dialética, que eu imagino que seja parte daquilo que você também apresenta no programa ACA, não são as mesmas habilidades, não são habilidades diferentes. Na verdade, quanto mais eu for habilidoso em outras habilidades e o meu familiar for também, nós vamos usar a mesma língua, é como falar português. Estamos nós dois falando português, então é ótimo que nós dois falemos a mesma língua, então é ótimo que estejam as mesmas habilidades, exatamente iguais, sem modificação, não é? Até para que a gente consiga falar a mesma língua, comunicar-se.
Habilidade, você quer dizer que, assim, que se o alcoolista também aprender habilidades de comunicação, melhor ainda. Uhum. Se ele aprender habilidades para lidar com as suas crises, melhor ainda, porque algumas vezes, não todas, mas algumas vezes ele pode beber porque ele está em crise e que a mente dele leva ele a fazer beber álcool. Uhum. E se ele aprender outras formas de lidar com as suas emoções, ele pode ir lá, a mente vai falar, beba álcool, mas também você tem a opção A, B, C, D e E para escolher. Uhum. Então se torna como se fosse um baralho com mais cartas. Você tem mais cartas na mão para jogar. Não Uhum. somente o álcool. Então, uh, as mesmas habilidades que servem para nós, como familiares de quem bebe, para regular nossas emoções, para sobreviver a crises que nós podemos ter e para ter mais efetivo na comunicação, vão servir para eles também. Para quem bebe, a ser mais efetivo na comunicação, a conseguir lidar com crises emocionais e regular a sua emoção. O interessante, Igor, é que, olha, tô dizendo assim, mas não seriam habilidades diferentes de acordo com a necessidade? É que, por exemplo, deixa eu contextualizar. Por exemplo, no Sim? curso ACA, tenho várias alunas aqui assistindo a live, né? É o seguinte, no curso ACA, é um curso feito para quê? Para você fazer... Olha só, o curso é o seguinte, para que ele serve, Vitor? Ele vai te dar ferramentas necessárias para você fazer quem você ama parar de beber sem brigar, sem discutir, sem deixar de cuidar de si em 30 dias. O treinamento de Uhum. habilidades que existe completo, vamos dizer assim, ó, existem várias habilidades, poderia falar de, sei lá, talvez habilidades de arte, habilidades de DBT, eu não sei se... Uhum. Talvez existam, assim, habilidades infinitas, quase, se a gente fosse parar para olhar, assim, ó, aprofundamentos e habilidades de mindfulness. Então, assim, existem muitas e muitas e muitas habilidades. Que, por exemplo, no curso ACA não faz tanto sentido eu apresentar Uhum. algumas delas. Até porque Uhum. elas não são tão interessantes para Uhum. essa finalidade. Afinal de contas, não é um treinamento para terapeutas e não é um treinamento de habilidades inesgotável. É um treinamento de habilidades Uhum. porque existem habilidades infinitas. A gente pode passar o resto da vida treinando habilidades e chegar ainda precisando aprender algumas, não é mesmo, Igor? Uhum. Uhum. Então, assim, ó, existem habilidades que podem ser diferentes para o familiar e para o alcoolista? Podem existir, né? Podem existir. Mas agora, quanto mais habilidoso eu for em conversar com o Igor, e quanto mais habilidoso o Igor for em conversar comigo, mais a nossa conversa vai fluir. Mais vai ser Uhum. didático para vocês. Eu acho que é mais nesse sentido, não é, Igor? Perfeito, perfeito, nesse sentido. Exatamente nesse sentido. Eu imagino que o ACA, né, o programa ACA, ele seja o filé do filé, né? Tipo, a preciosidade da, daquilo de habilidades que os familiares precisam ter, no mínimo, para poder mudar esse contexto familiar em que o alcoolista está presente, não é? Então, por E isso, um até, filé do filé. e até De porque, fato, assim, se eu ficasse ensinando muitas habilidades, a pessoa se sentiria perdida e não conseguiria aprender nem uhum, aquelas que são necessárias. E existem algumas uhum, habilidades base, fundamentais, que fazem toda a diferença. E uma delas, tá, é o que eu chamo, é uma forma do que você falou no começo. Que você falou que a primeira coisa que você disse nas habilidades, né? Para quem pegou no começo, aí vai ter o privilégio de entender melhor, que você chegou atrasado, você vai ter que chegar mais cedo amanhã. uhum. Mas é o seguinte, fazer uma extinção comportamental. Boa. Mas é o seguinte, os comportamentos têm uma função. Então, a habilidade mais importante, talvez, ou uma delas, ou pelo menos a habilidade base, para você até modificar até o comportamento de outra pessoa, talvez até o próprio, mas até, vamos dizer assim, o alcoolista que você ama, é você identificar a função, é fazer uma análise funcional desse comportamento. Uhum, Essa é uma das razões porque no curso ACA existe um mapa da sobriedade, em que as alunas uhum, avaliam gatilhos, comportamentos, consequências, e para poder administrar e entender, olha, como é que esse comportamento está se reforçando? Porque muitas vezes as pessoas não entendem, elas até julgam que é burrice, algo que é absolutamente natural, que é nós, sem querer, por não conhecer o comportamento, muitas vezes, nós podemos alimentar comportamentos que nós não queremos ver nas pessoas que nós amamos. uhum, uhum. E talvez Sem saber a intenção disso, né? Sem clareza, né? A gente acaba fazendo isso, é verdade. e 80%, vamos dizer assim, talvez 90%, tá? Menos eu ia brincar aqui, mas deixa pra lá. A maioria acaba, quando começa a me conhecer, começa a falar assim, Vitor, cara, isso que você está falando, eu nunca imaginei que pudesse estar errado. Então quer dizer que de alguma forma eu, sem querer, claro que eu não queria,
mas às vezes eu alimento o alcoolismo de quem eu amo. Aquele mesmo alcoolismo é como se eu estivesse alimentando o fogo que está me queimando. E daí algumas pessoas chegam e falam assim, Igor, mas ele que bebe e eu que tenho que mudar? Mas eu acho que não é bem Uhum. essa a proposta, né? Aquela ideia assim, ó, ele bebe, isso te faz sofrer. E você tem uma oportunidade de desenvolver habilidades que vão melhorar a sua vida e que, inclusive, influenciar uma mudança que está trazendo dor para você, que está trazendo dor para talvez outros familiares, inclusive. E a grande sacada, Victor, fala de habilidades, habilidades, habilidades. O que é habilidades? É saber fazer algo. E esse algo, então, ele, no caso aqui, é saber regular a emoção, saber sobreviver a alguma crise emocional, saber estar no momento presente, saber comunicar-se com a pessoa adequadamente, né, de uma forma que aumente as chances de você conseguir aquilo que você quer. Isso, obviamente, nós estamos falando sobre o alcoolismo, mas se você só aprender a colocar essa habilidade na sua vida mesmo, essas habilidades, essas habilidades, você pode utilizar para qualquer outra relação. Não somente com seu familiar que bebe álcool, mas qualquer outra relação, com vizinhos, com chefe, com outros familiares que não bebem álcool. Então, ainda que nós estamos falando, isso tem a ver com sobriedade, mas uma vez que você aprende a fórmula, digamos assim, para lidar, ó, a habilidade de ser utilizada para lidar com esse contexto, você pode utilizar vários outros contextos. Por isso é uma oportunidade, sim, ainda que por motivo de dor, né, motivo de crise, de sofrimento, é uma oportunidade para o familiar aperfeiçoar-se como pessoa, um desenvolvimento pessoal, de E eu, habilidades próprias. e eu me identifico muito com isso, Igor, e eu acho que talvez você também possa se identificar, porque assim, eu acredito muito em a gente olhar para a vida com uma postura corajosa. Porque a vida não Uhum. é necessariamente justa, ela às vezes acontecem coisas muito horrorosas com a gente, mesmo sem merecer. Não existe, vamos dizer assim, na natureza não existe muito essa ideia de aquele lá merece, então ele vai ter uma condição social maravilhosa, ele vai ter um convívio perfeito, aquele lá não merece, não existe muito isso, né? Então muitas vezes nós somos colocados no mundo, na vida, e eu puxando um pouco mais uma coisa filosófica aqui, eu quero ver a tua opinião, mas é o seguinte, a gente é colocado em frente a situações muito desafiadoras. E que se a gente puder manter uma mentalidade de, olha, nas crises, por mais difíceis que elas possam ser na nossa vida, se a gente puder alimentar uma mentalidade de observar quais oportunidades nós podemos tirar daquilo, quais coisas a gente pode extrair de uma experiência muitas vezes horrorosa, para poder sair daquilo às vezes mais forte, né? Às vezes eu falo com a minha audiência, quando começou a quarentena, né, eu falei, beleza, a gente está na quarentena, mas vamos lá, vamos fazer alguma coisa para tentar, olha, lidar melhor com essa situação. É desafiadora, mas que a gente possa usar crises ou usar situações difíceis para a gente desenvolver mais nossas competências. Porque eu acredito, tá? E aí é uma opinião muito pessoal, as pessoas podem ter outra opinião, né? Mas é o seguinte, eu acredito que se na vida, um valor que eu tenho muito forte, a gente não pudesse doar para trazer uma vida melhor para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor, a vida começa a ficar meio sem... Ela começa a se perder um pouco do valor que existe. Eu acredito que uma das coisas mais valiosas que existe é a gente poder ser pessoas melhores para nós e para as pessoas ao nosso redor. Tanto que uma das coisas que mais me incentiva, e eu acredito que você também tem um valor assim muito forte, é poder aproveitar coisas da vida, do nosso conhecimento e transmitir para mais pessoas. Né? Por isso que eu gosto muito, eu me identifico muito com os familiares de alcoolistas, com essa ideia assim de, olha, cara, as coisas não estão legais, as coisas estão difíceis por aí, tão sofridas, mas olha só, vamos matar no peito, vamos para frente, vamos olhar para frente, vamos ser parte da solução. Não vamos viver de condição, não vamos deixar, olha, as coisas são horrorosas, aconteceram, dói de verdade, dói muito olhar quem você ama sofrer, dói muito coisas que você escuta, que você vive, e que muitas vezes, poucas vezes, sabe, Igor, eu acho que eu vi muito poucas vezes, só talvez em Porto Alegre eu comecei a ver essa visão, por conta do lugar que eu fiz um treinamento lá no Hospital de Clínicas, na URGS, de ver pessoas que falavam de alcoolismo, até de dependência química, de uma forma mais humana. De olhar e pensar assim, olha, você tem um familiar de alcoolista que você ama demais, isso não significa que você é uma pessoa doente. O alcoolismo pode acontecer com qualquer um, você não tem necessariamente culpa disso, mas existem ferramentas que podem fazer a sua vida e a vida de quem você ama ser diferente. Então, enfim, valeu demais. O que você acha disso? Ótimo, é isso mesmo. Ah, enquanto eu estava falando, estava pensando justamente nisso. A vida de pessoas, as pessoas que estão assistindo essa live, não tenho dúvidas que grande parte das pessoas está assistindo nos mais diversos, e tem no Facebook, no YouTube, aqui no Insta.
as pessoas que estão assistindo muito provavelmente estão sofrendo ou sofreram. E a gente... Agora, não somente com o alcoolismo, falando das pessoas que a Vincular atende, ok? As pessoas que que bebem álcool de uma forma que causa prejuízo, é uma parcela dos nossos clientes. Nós temos clientes com outros sofrimentos além disso. E as pessoas que a gente atende, tem uma máxima que a gente diz assim, a gente não consegue evitar crises, porque nós não temos simplesmente o poder sobre isso. Alguém aqui tem o poder de influenciar no tempo a ponto de evitar que caia trovoadas, que venha ventania que destelhe casas, que caiam árvores, ninguém aqui tem esse poder. Então nós não temos poder diretamente sobre crises. Também não temos poder diretamente sobre o comportamento de uma outra pessoa. Mas nós podemos ter poder sobre o que a gente faz quando há uma crise. Ou o que a gente faz quando determinada pessoa faz um determinado comportamento e desencadeia algo que a gente não quer. E aí que entra a parte da solução, porque a resposta que nós damos a essa conduta dessa pessoa pode aumentar a crise ou diminuir. Existe um aspecto que é uma... vai um pouquinho além da habilidade, e eu não tenho dúvida de que isso é trabalhado, tanto como a gente trabalha na Vincular, quanto é trabalhado na ACA. Desculpa, no ACA, né? A semana ACA, mas no ACA, né? Enfim. Nós temos que trabalhar para encontrar um ponto de sabedoria na conduta do nosso familiar. Isso é uma coisa absurdamente louca, eu estou falando, mas existe algo sábio em beber álcool. E eu não estou falando que a pessoa está ok beber álcool, não é isso, mas vamos supor que seja a única forma que essa pessoa que bebe álcool aprendeu a lidar com a sua emoção de culpa. Então, olha que sábio, ele não quer mais sentir culpa. Isso é valioso. O papel do familiar, no caso de você de ser a procura da solução, é poder ajudar ele a não sentir culpa. Porque existem outras formas de não sentir culpa além de você beber. Então, procurar o que há de sábio, o ponto de sabedoria, no comportamento mais horrível que a pessoa possa fazer, é poder falar assim, eu consigo te ajudar nisso que você quer, sem que você precise beber álcool. Eu tenho habilidades, eu aprendi habilidades com isso. Eu fiz o ACA, eu fiz também habilidades vinculadas em outro lugar, eu sei como. Então, existe algo sábio na conduta familiar. E quando você se conectar a esse algo sábio, você vai conseguir ter mais clareza sobre, eu consigo te ajudar nisso. Isso, obviamente, vai melhorar a relação de vocês, vai tornar mais vínculo, vai se tornar mais validante e tende a diminuir a probabilidade do seu familiar vir a usar. Eu achei muito legal a forma que você falou, porque eu tento dizer a mesma coisa, mas o meu francês não chega até aí. Eu digo o seguinte, olha, o seu familiar não é um idiota. Para de tratar ele como se fosse um idiota. Existe alguma coisa aí? E daí tem uma frase até que você falou que é muito interessante, que é o seguinte, eu queria que você pudesse até trazer ela de volta aqui, que é o seguinte, que existe uma forma de você lidar, e eu acho que eu vi num curso teu para profissionais, talvez você fale também para leigos também, mas eu falo isso para os leigos também, eu falo isso para o meu audiência, é o seguinte, que você lidar com uma pessoa que muitas vezes não quer parar de beber, ou que ainda não quer mudar um comportamento, por várias razões, que é necessário compreender, você deve ser igual a um chocolate. Como é que é essa história do chocolate? Cara, Você lembra disso? quando eu falo de chocolate, eu gosto muito. Essa metáfora de chocolate envolve uma visão interessante. Quanto tempo nós temos aqui? Temos mais 6 minutos. 6 minutos. Olha, então vou tentar explicar em 2. É bem provável que muitas pessoas aqui não gostem de chocolate 100% cacau. Das pessoas que estão assistindo aqui, eu não gosto, Victor, não sei se você gosta. Não sei quantas das pessoas que gostam de chocolate 100% de cacau. Mas o que nós sabemos é que o chocolate que deveria ser chocolate é cacau. Chocolate é cacau. O resto é 100% é açúcar. Então aquilo que não é 100% cacau, ele coloca açúcar, gordura, coloca outras questões que não é o cacau. Mas o verdadeiro chocolate é só cacau. Só que é intragável para a maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas não gosta disso, né? Agora, se você colocar uma camada de chocolate ao leite ao redor do chocolate amargo, 100% cacau, muito provavelmente uma ampla gama de pessoas, mais pessoas vão aceitar comer esse chocolate por causa do chocolate ao leite.
e vão estar comendo chocolate 100% cacau por dentro, entende? A lógica é mais ou menos isso. Se você tentar mudar o comportamento do seu familiar, né? Tentando mudar, ainda que é isso que nós queiramos, é intragável para a maioria das pessoas que bebem. Eu não gosto de chocolate 100% cacau. Agora, se você colocar uma camada de chocolate ao leite ao redor do seu comportamento, e no caso das habilidades da DBT envolve a validação, reconhecer o sofrimento, buscar sabedoria na conduta da pessoa, se torna um pouquinho mais palatável esse seu chocolate. Olha, ela entendeu que você tem culpa, e eu quero lidar com a culpa, então eu vou tentar fazer isso que ela está falando, ou que ele está falando, entende? Então se torna mais palatável. Mas, concordemos, ainda assim está lá o chocolate 100% cacau, né? Ou seja, a mudança está acontecendo com esse chocolate ao leite aí adora. Então, esse estímulo é que a gente consiga balancear com esses dois chocolates para aumentar as chances da mudança, né? Total, porque as pessoas chegam, eu acho que um dos principais erros, claro, o primeiro erro é aquele o erro que é um erro inconsciente, vamos dizer assim, né? Que é a falta do entendimento. Porque se você não entende nada do comportamento e você muitas vezes escuta, sei lá, o seu vizinho, alguém da sua comunidade dizendo que, olha, o seu familiar bebe demais e, portanto, ele não te ama. Ah, isso é uma razão, é uma relação direta entre não te amar e beber demais, ou ele beber demais e ele ser uma pessoa sem valor, ou uma pessoa descartável, de certa forma. Se a pessoa não tiver o conhecimento para entender que isso não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona essa parada, isso não anda. Agora, além disso, a pessoa pode começar a observar, olha, então existe um jeito que o alcoolismo vai se estabelecendo, inclusive no contexto, e que existem habilidades que podem ser aprendidas para modificar, inclusive, esse contexto. E que dentro dessas habilidades, às vezes o familiar, ele começa a entender isso, alguns começam, só que às vezes eles são 100% cacau, e começam a falar assim, ou você para de beber, ou eu vou me separar de você. Para amanhã, daí uma pessoa que já se sentia culpada, vamos dizer assim, né, você usou a função, daí você vai lá e fala, olha, você não me ama? Você não ama os seus filhos? Se você amasse os seus filhos, você não beberia. Aí ele olha, a pessoa às vezes até fica alguns dias sem beber, no osso, como eu digo assim, né? Fica segurando, porque a gente consegue ficar sem respirar durante até uns 2 minutos, né? Mas depois aquilo vai ficar insuportável, porque é cacau demais. A pessoa pode comer chocolate 100% cacau sem respirar, não é? Então não vai sentir muito gosto, mas não vai fazer isso sempre. Isso, é mais ou menos às dessa vezes o ideia. familiar acaba sendo pouco cacau demais. E começa a tolerar e achando que às vezes vai ajudar, porque não entendeu ainda como encaixar as coisas para modificar a função e reforçar um comportamento mais sóbrio, né? Mas eu não sei se eu esclareceu ou se eu piorei. Mas a gente está se aproximando do final. Não sei se você quer dizer alguma coisa, ou se talvez a gente responda uma pergunta. Eu quero agradecer, em primeiro momento. Desculpa aí. Que beleza! Olha só que maravilha! Que beleza! Não, desculpa. Coisa boa saber isso. Lindo, cara. Desculpa te interromper, Igor. Você... Capaz, é ótimo. Que coisa massa. É ótimo. Eu vou querer agradecer, na verdade, ao convite, Vitor. É uma alegria para mim, pessoalmente, Igor, e para Vincular, né, para a empresa Vincular como um todo, participar de lives com você. É um profissional que a gente acredita muito. Já acolhemos pacientes seus, já trabalhamos de outra forma com você, então é um prazer, é uma alegria enorme. Eu espero mesmo que tenha sido frutífero, valioso para as pessoas que nos assistiram e que possam continuar seguindo a você e seguir a Vincular Psicologia também, para ter outros conteúdos de valor como esse, né? E eu gostaria de agradecer demais, eu sempre acho as lives contigo muito enriquecedoras, acho um conteúdo de extremo valor e eu me divirto muito da gente poder trocar essa ideia, eu acho que a gente alinha muito bem os pensamentos, né? Espero que a gente possa fazer mais lives, até talvez mais projetos juntos no futuro aí, porque eu sei que sempre que eu faço lives contigo, o pessoal vem no meu direct elogiando, assim, olha que bacana. Então vamos lá, conheçam a Vincular, conheçam o perfil, o Igor posta conteúdos muito interessantes e tá com um canal no YouTube. Fala o canal do YouTube, esse que você está fazendo, Regule-se. É o Regule-se, é verdade. Que top esse canal que você fez. Que demais. O Regule-se é um canal que pega um outro público. A Vincular é focado muito mais no sofrimento intenso. E o Regule-se tem uma ideia de pegar uma outra clientela, pessoas que não necessariamente sofrem intensamente, mas querem mudar as suas vidas, não é? Então é quase que um blog pessoal, digamos assim. Então vale a pena também, se você quiser seguir, aí no Insta tem Regule_C, e daí vai poder ver outros conteúdos para além do sofrimento intenso. Não, demais. Muito prazer. Então tá, Igor, muito obrigado. Uma boa noite aí para ti e até a próxima. Vou tentar salvar essa live, tá? Para quem está querendo saber, eu vou tentar salvar, vou tentar te enviar.
Talvez eu não Boa. consiga, eu estou fazendo o meu melhor. Claro, sempre. Uma boa Que noite. ótimo, obrigado, viu? Até mais. Prazer, gente. Tchau.